O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Crianças, venham. Venham para frente. Nosso Deus é Pai. E esse Pai chama todo mundo para pertinho dele, junto com Jesus, que é o Filho de Deus. Nós somos filhos, né? Vamos sentar? Dá para sentar hoje, será? Acho que dá, né? Se a gente ficar bem pertinho, todo mundo vai ficar mais aquecido, não é mesmo? Tem lugar para todo mundo aqui. Deus é um Pai bondoso, amoroso. Deus é um Pai que sempre nos acompanha. E até o próprio Jesus, Filho de Deus Pai, teve também um pai. Quem é o pai adotivo de Jesus? São José, né? São José trabalhou para poder sustentar Jesus, tomou Jesus no colo, ensinou Jesus também junto com Maria a ler, a caminhar, a fazer tantas coisas. E hoje nós trouxemos também aqui um pai. Está aqui ele, que trabalha bem cedinho, não é não? Ele já acorda de madrugada para poder trabalhar, para dar o sustento para os seus familiares. Bom dia, Padre, sua bênção. Bom dia, Deus abençoe, meu irmão. Então quer dizer que nós temos hoje um padeiro aqui? Hoje temos um padeiro, Padre. Um padeiro. Eu vou ensinar o senhor a fazer um delicioso pão. Que delícia, olha só. A gente precisa do pão de cada dia, não é assim que a gente reza, conforme Jesus nos ensinou? E existe o pão material, que é necessário. Vocês tomaram café hoje já ou não? Já? Tinha pão? Tinha pão no café da manhã? Tinha. Normalmente tem, não é? Não, tem gente que disse assim, não tinha. Mas aqui vai sair pão, viu? Mas existe um outro pão que é muito mais importante, que é o pão espiritual, que é justamente a Eucaristia. Mas a gente vai agora aprender um pouquinho sobre esse pão material, né? De onde que vem o pão, gente? De onde que vem o pão? Da padaria, mas antes de vir da padaria, vem de onde? Do trigo. Vamos lá.
Do trigo. Muito bem, padre. Então vamos começar então com a Vou emprestar o meu microfone. Pode ser? Nós vamos começar então com a matéria-prima do pão, que começa com a farinha de trigo, padre. Tá vendo? E da onde que vem essa farinha? Com certeza, padre, algum pai lá atrás cultivou o trigo, plantou, esperou madurar e veio então as espigas do trigo. É daqui que sai o trigo, tá vendo? Essa farinha branca. Após colher, após secar, eles vão lá e colocam num pilão, é socado, aí ela se transforma essa farinha Dessa bonita. maneira que a gente vê. Isso aí, essa farinha que a gente encontra lá no mercado. Então, essa é a farinha de trigo. Então, muita gente trabalhou para poder chegar até a farinha que a gente conhece, não é? É, isso Tem mais mesmo. trabalho pela frente aqui, não é, padeiro? Temos. Então, eu vou começar com a farinha primeiro, tá bom? Ótimo. Tudo que é feito com amor sai bem melhor, não é? Então, vamos colocar então uma porção de farinha, uma porção bem pequena de fermento, padre, para o pão crescer, ficar bem fofinho. É pequena, É bem pequena, mas não pode faltar. Não pode, padre, senão o pão fica duro, fica muito duro. Então, se não puser fermento, o pão não Não sai pão, não cresce. cresce, né? Vira uma pedra, então, é isso? Um pouquinho apenas, na medida certa. Isso. E o pão também precisa de sabor, padre. Claro, né? Então, nós vamos pôr um pouquinho de Sal. sal, uma pitadinha bem pequena de sal para dar o sabor no nosso pão. Também na medida certa, hein? Se for sal demais, não dá. Se for sal de menos, ixi, daí não tem sabor de nada. Pouquinho de sal. Mas do jeito que ela está aqui, padre, tá vendo? Ó, ela não vai ficar legal. É. O que a gente vai precisar para dar então a liga nesses 3 elementos que nós O que pusemos está ali? faltando aqui? Água, muito Água. bem. Aí nós vamos pôr então a água. Ótimo. Então tem que misturar tudo, porque tudo aqui nos ingredientes tem a sua importância para que a gente tenha um resultado final, um pão delicioso. E a massa, padre, ela gosta de ser sovada. Aí a gente vai amassar O que bem é a massa. sovada? Você sabe o que é sovada? Amassada? Amassada. Muito bem. Sovada é, quanto mais sovada, melhor fica a massa. Certo. E a gente então vai incorporar todos esses ingredientes, ele vai se tornar uma massa bonita, o senhor vai ver. Agora tem que pôr a mão na massa? Pôr a mão na massa, literalmente. Olha só, tá aí a mistura. Aqui está a massa do pão. Tá vendo? Mas não é assim que nós vamos comer o pão, né, padre? Claro que nós não, vamos né, ter que gente? modelar o nosso pão. Claro. Não é verdade? Aí a gente usa uma coisa muito temida pelos maridos, padre. Sei. Isso é um perigo, né? Esse rolo é Maldito. perigoso, padre. Vocês viram que tudo tem o passo a passo na vida? Não dá para chegar já ao pão sem antes, né, misturar tudo na medida certa, depois colocar a força necessária. Mas como é que faz muita força na hora de enrolar ou não? Precisa, padre. Precisa de pôr força. bastante força, porque tem que esticar a massa, ela fica bem fininha, e a gente vai enrolando, enrolando, e aqui está o nosso pão. Olha que pão bonito, padre. Olha, então a gente tem que fazer as coisas primeiro com cuidado, mas também colocar força, energia naquilo que a gente faz, né? É necessário, padre. E agora, finalmente, Nós não vamos comer o pão assim, né, padre? de jeito nenhum, Não né, fica gente? gostoso. Cru não dá, né? O que está faltando fazer com esse pão agora? Faltando assar, padre. Nós vamos pôr então em uma assadeira, tá vendo? Vamos ligar o nosso forno. Isso. O forno agora vai aquecer aqui, não só o pão, hein, mas vai ficar mais quentinho para nós também, né? É mesmo? E o que aquece o forno, padre?
que aquece o forno? É o fogo, Sim, né? Então, é necessário que tenha fogo para que o exatamente. forno nosso fique aquecido e asse o nosso pão. Olha que a gente tem fogo aqui também, ó. Um pão Sempre do lado da quentinho. mesa do altar tem fogo. Para lembrar também essa luz da fé, esse calor do amor de Deus. Agora é necessário um pouco de paciência, padre. E agora para esperar, tem gente que sabe esperar aqui ou não? Sabem esperar o momento certo para cada coisa ou vocês querem tudo na hora? Não, para assar o pão a gente tem que também... Oi, você sabe esperar, meu amiguinho? Então nós vamos esperar agora que logo mais vem algo novo aí para nós, né? Não dá para a gente querer as coisas tudo na hora que a gente deseja, não é mesmo? Porque tudo tem um tempo certo para cada coisa. É assim na vida, desde as mínimas coisas como esse pão que vai sair aqui. Sim. Eu percebo que o Ditinho está impaciente, padre. Parece que ele está com Ditinho, fome. o que é? Você está com vontade de falar aí? Eu gosto de pão com manteiga, bem quentinho. Daqui a Eu pouco tô vai... ansioso com esse pão aí. Daqui a Pão pouco com vai ter. manteiga tem gosto de amor, de Tem- casa, de lar, não é? De Tem. família. Casa de Que vó. delícia, casa de vó, mais ainda. E quando a gente começa a conversar assim, padre, o tempo passa muito rápido. O pão nosso já está assado. Já se passaram mais ou menos 40 minutos. Então vamos Sabe ver quando, o nosso quando pão. a gente tem amigos de verdade, quando a gente conversa com a família, a gente não experimenta o tédio, a gente experimenta a alegria da amizade, do diálogo. E por mais, às vezes, longe que seja um caminho que a gente faz, quando a gente está acompanhado de alguém, é no instante, verdade ou não é? Fica mais Padre? suave, né? Passa Fica, mais rápido. Sempre. É verdade, a Por isso que a vovó gente tem que ser quando, amigos uns dos outros, né? a vovó principalmente quando na eu ponho família. o pão lá no forno, ela É. fala assim, Ditinho, vai brincar com seus primos, daqui a pouco eu te chamo. Aí a hora que a brincadeira tá legal, ela fala assim, tem pão? Pegar um guardanapo para não queimar a mão, né, padre? Porque a assadeira Isso. está quente, tá bom? Isso tem que ser feito com muito cuidado, com muita atenção. É para... Oh, olha só! Que coisa mais linda! Aqui está o nosso Olha, pão olha lá, teve palmas até. cheiroso. Pode Olha que aplaudir. delícia que tá. Que delícia! Olha, tá cheiroso mesmo, hein? Então esse é o pão, padre, que eu faço. Todo dia eu acordo de madrugada, ainda está tudo escuro, padre. Eu levanto cedo, vou para a minha padaria, começo a mexer a massa, vou acendendo o forno, aí o pessoal vai lá para comer esse pão. Olha que delícia. E quem está dormindo nem imagina que tem um pai trabalhando lá. Nem imagina, padre, nem passa É. pela cabeça, né? Daí eu acho que se você faz de madrugada o pão, como é que você vai à missa depois? Então, padre, mas graças a Deus aqui na nossa cidade tem vários horários. Tem de vários missa. horários de missa, então dá para ir, né? Dá para ir. Olha, Dá só pra ir não mais vai tarde. quem não quer ir, padre, mas É verdade. tem jeito para ir, tá bom? Tá? Tem a tarde, tem a noite. Maravilhoso esse pão. Mas existe, posso trocar agora com você aqui? Existe um outro pão que é muito mais importante do que esse, que é o pão que nos dá vida, ânimo, força para viver. E justamente vem desta mesa aqui do altar. Eu estou falando do pão da vida, que é o próprio... Nossa! Estou falando do pão da vida, que é... Deus! Agora senti firmeza, hein? É quem tomou café que está mais animado, ou quem tem mais fé aqui, né? Tem gente de muita fé, por isso que falaram com mais vibração. E agora, nós vamos olhar para esta outra mesa aqui, que representa a mesa do altar, no qual Jesus daqui a pouco vai se entregar na Eucaristia por cada um de nós. Quando eu celebro nas casas, não tem um altar desse tamanho, é uma mesa às vezes menor, até a mesa que as pessoas usam para comer, que a gente celebra a Eucaristia. E
no momento em que o padre pega a hóstia é feita do que, gente? É um pão, mas de é um farinha, pão de trigo. de trigo. Hã? Água e farinha, exatamente. Mas vamos lembrar só que Jesus, antes de consagrar o pão, ele também multiplicou os pães. E a gente aprende com as coisas menores da vida, porque Jesus contava histórias falando de coisas do dia a dia. Por exemplo, olha, nós temos aqui nos ingredientes para fazer o pão a água para dar liga. A água lembra também o nosso batismo, não é? Sim. Não foi com ela que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, E foi por meio dela, com a graça do Espírito Santo, que a gente se tornou filho de Deus, o nosso batismo. Mas a nossa fé, que foi dada lá no dia do nosso batismo, precisa crescer também. Por isso, vamos ajudar aqui? Deus nos deu uma fé como o fermento. Eu acho que esse daqui tem que colocar pouquinho, né? Eu já pegando com a mão, hein? Meu Jesus amado, ainda bem que tem alguém para me ajudar aqui, né? A fé que faz tudo crescer. Por isso que a gente tem que colocar mais fé na nossa vida, para que as coisas realmente deem certo, com a graça de Deus. E tudo precisa de sabor. É o tempero. E esse tempero, esse pode pegar com a mão? Tem que higienizar a mão primeiro. Não, tá vendo? Ele é... Aqui na minha padaria, né, preserva a É higiene. verdade, a higiene, tá certíssimo. Tudo aqui é educativo, hein? Um pouquinho só de sal, olha só. Mas que faz toda a diferença, assim como aquele gesto de amor que a gente faz, gesto de carinho, que demonstra o quanto que a gente de fato gosta das pessoas e quer bem a elas. Tudo isso com a farinha, logicamente, que é a base de tudo, que no caso aqui representa a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, o nosso corre-corre, olha só. Tudo isso resulta no pão. Jesus, através deste pão que é diferente, que é feito com farinha e água apenas, ele, através do sacerdote, que também é pai. Você sabe o que significa a palavra padre, né? O que é mesmo? Acabei de falar a palavra. É pai, é um pai espiritual. Ali nós temos um pai de quantos filhos? Eu sou pai de 3 meninas, padre. 3 meninas, filhas. olha só, as meninas reinam naquela casa, né? E aqui tem um pai também, que sou eu, de muitos filhos, homens, mulheres, crianças, idosos. E no momento em que o padre, ele se reveste dessa maneira, ele fala as mesmas palavras que Jesus falou, ele está agindo na pessoa de Jesus. E no momento em que ele faz memória de Jesus, dizendo aquelas mesmas palavras, também vem um fogo do alto, que é o Espírito Santo. É o fogo do Espírito Santo, junto com as palavras do Padre, que fazem com que este pão, que até então é comum, se transformem no corpo de Jesus. Olha só, aqui está o próprio Jesus. A gente não consegue enxergá-lo, porque ele se apresenta nesta hóstia, para que a gente possa enxergá-lo pela fé, mas a gente tem certeza que é Jesus aqui, olha, inteirinho, por amor a nós. É Jesus que desceu do céu com a graça do Espírito Santo. E olha que essa hóstia é bem grande para todo mundo enxergar, não é mesmo? Essa ficou bem visível, padre. Linda, não? É a presença de Jesus. Mas o padre, depois de consagrar a hóstia no próprio corpo de Cristo, o que ele faz? Ele faz esse gesto aqui, ó. Eu vou pedir que você faça no pão um gesto aí, padeiro. Quando você... Eu sei que você é muito higiênico, tudo mais, né? Mas está com as mãos limpas, né? Tô, padre. Tá. Lá, eu tomei banho ontem. Como é que Jesus fez quando ele partilhou o pão com a multidão? Pode?
Partir mesmo. Jesus fez isso, olha. Partiu o pão. E o que acontece na Santa Missa é que Jesus, mais uma vez, ele se dá a nós partindo-se. Só que aqui não é a metade de Jesus. Ele continua ainda aqui, não é? Se eu fizer assim, ó, vocês vão saber quem que é? Claro, não é? Dá para ver que é Jesus. Então, por mais que a gente possa partir esta Eucaristia, aqui esta hóstia que representa a Eucaristia, não é? Vai ser sempre Jesus. Às vezes acontece de ter mais gente na missa do que a gente imaginava. E se o padre, ele partir, novamente, ó, ainda assim é Jesus. É o mesmo Jesus inteirinho que se multiplica e se dá por amor, com todo carinho, com toda a disposição de colocar a vida dele para que ele esteja dentro de nós e para que a gente possa levá-lo. Você leva Jesus para o seu trabalho? Hein, padeiro? Sim, padre, todo dia antes de eu ir trabalhar eu faço as minhas orações e peço que ele esteja comigo o tempo todo, padre, porque tem momentos difíceis da gente resolver no nosso trabalho. Verdade. E tem uma luz que sempre nos guia, sempre nos mostra o caminho e no final dá tudo certo. Com certeza é Jesus que está conosco. Sem dúvida nenhuma, por isso que a gente precisa receber Jesus na Eucaristia. Quem aqui já comunga, levanta a mão. Quem já recebeu a primeira comunhão? A comunhão você já recebe? Ainda não, né? A hóstia? Ainda não. Quando a gente fala comunhão, a gente está se referindo à hóstia que é o próprio Jesus, não é mesmo? Você também, não é? Então a gente precisa se preparar na catequese, porque tudo tem o passo a passo. A gente acabou de ver que para fazer o pão tem o passo a passo, quanto mais para a gente receber o próprio Jesus. Quem aqui, caiu a vela, mas não caiu a fé? Quem aqui vai fazer a catequese no ano que vem? Levanta a mão. Quem aqui já faz catequese? Eu quero saber agora, quem vai receber a primeira comunhão nesse ano? Ótimo. Então a gente quer perseverar para que a gente possa também levar Jesus dentro de nós. Toda vez que você for comer aquele pãozinho ou receber o pãozinho no final da missa, lembre que você um dia vai receber o próprio pão, que é Jesus Cristo, que dentro de nós nos dá força, amor e ânimo para a gente caminhar. Por isso nós vamos ficar em pé agora e nós vamos rezar com toda a fé, dizendo: creio em Deus